Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Sexta-feira, dia 30, nosso último dia dessa semana jurídica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Quero cumprimentar todos os nossos alunos, alunas, os nossos servidores que permitiram que esse evento acontecesse com toda a estrutura necessária, TI, comunicação, administração, todas as sessões, elas cooperam para que o evento aconteça desde da sua programação até esse momento de concretização. Quero cumprimentar os nossos professores, as nossas professoras, todas as mulheres, na pessoa da nossa vice-diretora, Patrícia Zamarrenho Caldeira. Quero cumprimentar também a professora Débora, que comigo compõe a mesa, quem fez o convite ao desembargador Arthur Beretta, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a quem agradeço, porque nos atendeu prontamente, né, Débora? Prontamente, e a gente sabe que essa semana jurídica nas instituições ela é concorrida, fora todos os compromissos profissionais que o vice-presidente do Tribunal de Justiça tem, representando a instituição. A gente aqui conversava sobre agendas, né? E a agenda dele hoje vai longe. Então eu quero aqui agradecer ao desembargador Arthur Beretta pelo prestígio junto à nossa instituição, pelo carinho, pela essa disponibilidade de vir conversar com os nossos alunos, com os nossos alunos, com as nossas alunas, com os nossos professores e professoras, sobre assuntos pertinentes ao direito, à formação dos alunos, das alunas. E vou passar a palavra à professora Débora Brandão, desembargadora do Tribunal de Justiça, para que possa, então, fazer a apresentação do nosso palestrante. Bom dia a todos, uma satisfação enorme receber esse excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Beretta da Silveira, que, como o professor Rodrigo já disse, recebeu o nosso convite, aceitou prontamente. Ele é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço ali dentro. Porque, além de desembargador, uma vida inteira voltada para o estudo e para a aplicação do direito, é um absoluto amante das artes. O Dr. Beretta, para quem não sabe, e eu acho que a maioria de vocês não sabe, ele é multi-instrumentista. Sim, toca piano, toca guitarra, toca violão e é um apaixonado por Pink Floyd. Aí sim, né? E eu vinha pela estrada pensando o que eu vou falar para os nossos alunos a respeito do Dr. Beretta, porque eu tenho um currículo enorme para ler. Mas eu acho importante mostrar a pessoa do Dr. Beretta. Porque o vice-presidente nós conhecemos na mídia, no site do tribunal, no currículo, mas a pessoa, e eu vejo que vocês ficam sempre assim, mas como é que é? Como é que é a pessoa? É acessível, não é acessível? É educado, é gentil? É tudo isso, e muito mais. E as pessoas sempre falam que o tribunal, eu vou dizer agora não ouça, tá? Porque o tribunal é composto por velhinhos, né? E eu me sinto velhinha, e o doutor Beretta também não. E ele é o nosso vice-presidente. E é um vice-presidente que toca no Pink Floyd. Portanto, eu acho que isso é muito bacana para desconstruir a ideia de um tribunal vetusto, de um tribunal em que pessoas não pensam, que pessoas não vivem, que pessoas estão desconectadas da sociedade. Porque é um tribunal pujante, absolutamente conectado com a sociedade, a despeito de suas dificuldades. Então, essa vinda do Dr. Beretta de hoje, ela representa
um sinal enorme de conexão conosco, de conexão com a sociedade, para que nós possamos cada vez mais entender como o sistema de justiça é interligado, porque todos os estudantes de direito, a partir de agora, integram esse sistema de justiça. Vocês estão estudando para se tornarem o quê? Advogados, juízes, promotores, defensores, servidores da justiça. Então, fazemos parte agora de uma rede, de um sistema de justiça, que um depende do outro. Então, é importante que nós conheçamos as nossas instituições para que possamos falar com conhecimento, com autoridade a respeito do que acontece e que não fiquemos reféns das notícias que nem sempre são verdadeiras a respeito do que vinculam sobre as nossas instituições. E eu soube por um assessor do Dr. Pereira que ele estava empolgadíssimo de vir falar com as novas gerações. Então, vejam um privilégio. Por isso tudo, Dr. Pereira, muito obrigada por sua vinda aqui. Agora, eu vou tentar abreviar o currículo do Dr. Pereira, que é paulista, formado pela São Paulo, atuou como oficial de justiça, foi promotor de justiça no Paraná, depois assumiu o cargo de juiz substituto em 1982, trabalhou em várias comarcas do interior e da capital, foi promovido para o primeiro Tribunal de Alçada Civil, depois foi substituto de segundo grau, depois desembargador do Tribunal de Justiça em 2005 e está até hoje lá no tribunal. Integrou como titular a comissão de concurso de ingresso na magistratura, fez parte do órgão especial em 2016, foi reeleito em 2018, presidiu a sessão de direito privado no último biênio e hoje é o nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça. Então, eu preciso pedir uma salva de palmas para o Antes de passar a palavra, ligo ou não ligo o ar-condicionado? Está tranquilo? Conseguimos. Bom dia, eu peço permissão ao nosso diretor para que eu possa falar em pé, porque eu quero justamente trazer essa proximidade dos mais velhinhos com essa juventude que eu vejo aqui presente. Senhor diretor, muito obrigado, é uma honra estar aqui presente. Quando a desembargadora, a professora Débora Brandão me ligou, eu prontamente aceitei, sim, aceitei, porque esse convívio com a juventude é importante para nós. Nós ficamos, vamos dizer, de certa forma, encastelados no tribunal e, às vezes, perdemos um pouco desse contato com a geração mais jovem. Professora Débora, muitíssimo obrigado por lembrar de meu nome e fazer esse honroso convite. E a doutora Débora exagerou um pouco aí nas descrições, mas sim, eu gosto de música, gosto do Pink Floyd, acho que não sei quem conhece Pink Floyd aqui. Os meus filhos adoram Pink Floyd porque cresceram ouvindo no rádio, na televisão, no som, e eu arranho um pouquinho, não toco nada, é distração. Por quê? Porque a cabeça fica cheia, fica cansada, e nós precisamos distrair. E para mim a música, a leitura, Netflix, hoje seriadinhos, né? Isso é o que faz a mente descansar um pouco. E tem agora uma particularidade da desembargadora Débora Brandão. Ela veio pelo 5º Constitucional. Sabem o que é isso? 5º Constitucional, já ouviram falar, não é? 1/5 da composição do tribunal é composta de membros do Ministério Público e da advocacia. E eu tive a honra e o privilégio, desembargadora, nas 2 vezes que a senhora tentou, ter votado em Vossa Excelência, ter contribuído para que hoje a senhora esteja no tribunal, e pelo que eu já ouvi, pelo que eu já vi,
A professora está brilhando lá no Tribunal de Justiça. Está levando a cultura jurídica e emocional pessoal que tem para o tribunal. É uma honra e um privilégio meu ter participado dessa sua jornada. Bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, a juventude, eu vejo aqui é o futuro, é o Tribunal de Justiça de amanhã. Tenho certeza que daqui sairá o juiz, o promotor e brilhantes advogados. Já pensaram no que querem seguir? Quem quer ser juiz? Já de plano? Só 2, 3? Só isso? Então, eu vou tentar hoje falar um pouco da magistratura para que, quem sabe, arregimentar mais gente. Eu me formei em 1980, ninguém de vocês era nascido, pela faculdade da PUC de São Paulo. Me formei em 80 e meu pai era do Ministério Público. E ele, do Ministério Público, eu convivi o tempo todo no fórum. Eu ia no fórum com ele. E aquilo começou a me encantar. E meu pai dizia: filho, se for fazer concurso, faça para a magistratura, não para o Ministério Público. Embora fosse ele promotor de justiça naquela época. E eu fui me encantando e comecei a fazer faculdade, já mirando em fazer concurso para a magistratura. Me formei em 80, e em 81 eu fui fazer um concurso para promotor de justiça no estado de Paraná, porque um amigo que estudava dizia: vamos fazer concurso lá para ver como estamos, se estamos preparados ou não. Fomos, passamos. Esse que deu a ideia, infelizmente, não passou lá. Eu acabei sendo promotor de justiça durante o longo tempo de 1 mês e 10 dias. Por que isso? Porque eu estava fazendo ao mesmo tempo o concurso da magistratura em São Paulo, que é o meu estado. Aí ingressei, tomei posse como juiz de direito substituto, que é assim que é nominado, quem passa no concurso. Tomei posse em janeiro de 1982. Ainda nenhum dos senhores e senhoras tinham nascido. Então, em janeiro próximo, completarei 43 anos de magistratura. É uma vida. Meus filhos nasceram quando eu já era juiz. Fui para o interior. O juiz, quando ingressa na carreira, ele começa normalmente numa comarca pequena, vai para o interior como juiz substituto e começa a substituir onde há vaga. E hoje nós temos, de forma crônica, de 200 a 300 vagas de juízes no estado de São Paulo. Não conseguimos preencher todas as vagas nos concursos, que são abertos. Ou porque falta o preparo necessário, as pessoas, num dos últimos concursos, e eu tive também a satisfação de compor na banca do concurso de ingresso, foi em 2014, 2015, uma coisa assim, foi o concurso 185, que eu fiz parte da banca, 20 mil candidatos iniciais, 20 mil candidatos, e no final foram aprovados apenas 82 novos magistrados. E uma particularidade: 41 mulheres, 41 homens. Igualitário. E hoje, os concursos continuam, todo ano tem concurso, e as vagas não são preenchidas. Então, se vocês me permitam chamá-los de vocês, se vocês estudarem, se dedicarem, tem vaga. A magistratura os espera de braços abertos. Então, é assim que funciona a magistratura. Ingressa como juiz substituto e vai subindo na carreira, vai aumentando
as cidades vão crescendo, você vai subindo para juiz. Hoje, no meu tempo anterior, a classificação em entrâncias era diferente. Hoje nós temos uma entrância inicial, uma intermediária e uma final, que é a capital e grandes cidades do interior, até depois chegar ao tribunal. As promoções são por antiguidade e merecimento. Então, ou seja, se não morrer antes, acaba chegando por antiguidade, salvo se esse determinado juiz ou juíza tiver algum problema na carreira e o tribunal é muito cioso disso. Se algum magistrado, se alguma magistrada pratica desvio de função, e tem, porque são seres humanos normais, mas a grande maioria absoluta dos juízes e juízas são pessoas dedicadíssimas, competentes e pessoas de absoluta idoneidade moral. Mas claro que há desvios. E esses que se desviam do caminho recebem a devida punição. Atualmente, no órgão especial, desembargadora, nós temos vários juízes sendo processados administrativamente e, infelizmente, 2 com processo de investigação criminal. Acontece, mas o tribunal corta na própria carne. Corrupção impossível, não se pode aceitar que um juiz ou uma juíza se desvie do caminho a esse ponto. Quando é descoberto, se é provado o fato, o tribunal toma a providência. Muito bem, chegando ao Tribunal de Justiça, nós somos hoje 360 desembargadores. É muito, porque tem Estado, tem Tribunal de Justiça de Estado por aí, que tem 30, tem 20, tem 9 desembargadores, 9. É uma Câmara nossa, em julgamento suspendido, é um grupo de câmaras. Nós somos 360 desembargadores. Temos lá, não temos ainda 40% de mulheres desembargadoras. Mas o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, baixou uma resolução dizendo que tem que haver promoção para o tribunal de juízas de carreira, aí não conta o 5º constitucional, exclusivamente de mulheres, até atingir um número mínimo de 40% de mulheres desembargadoras. Então, hoje, quando se abre edital para promoção para o Tribunal de Justiça de juízes de carreira, tem uma lista exclusiva para mulheres. E qual foi a particularidade disso? Claro que os magistrados homens não gostaram. Porque imagina aquele juiz homem que estava perto de ser promovido ao tribunal e, de repente, ele vê uma mulher juíza passando na sua frente e muito atrás dele na lista de atividade. Então, o que aconteceu? O que fizeram esses juízes, homens e algumas mulheres? Impetraram um mandado de segurança no órgão especial do Tribunal de Justiça. Eu já vou falar sobre o órgão especial, o que é o órgão especial. E nós fomos julgar isso. E aí, desembargadora, eu modéstia as palmas, como diz o ministro Gilmar Mendes, eu tive uma participação importante na condução desse julgamento, porque eu disse que não era o Tribunal de Justiça o competente para julgar a resolução do CNJ. Ou seja, aquele edital que o tribunal havia aberto de lista exclusiva das mulheres era válido. E se alguém quisesse questionar a legalidade deste edital, das mulheres, que fosse ao Supremo. Então, esse mandado de segurança foi denegado por maioria de votos, teve colegas do órgão especial que entendeu que, não, essa lista de mulheres está errada. Eu, particularmente, penso o seguinte: quando você quiser
que algo seja feito, peça a uma mulher. As mulheres hoje, elas são determinadas, elas são obstinadas e são competentes. Quer fazer alguma coisa? Quer que algo seja realizado? Chame as 3 mulheres daqui da faculdade, que será feito. Então, o tribunal, e antigamente, vejam vocês, a primeira mulher juíza no estado de São Paulo a passar em um concurso foi em 1981. Foi um concurso antes do meu. Até então, não passavam mulheres nos concursos de juiz. Por quê? Aqueles velhinhos de então, aqueles mais antigos, tinham a cabeça mais retrógrada, antiga, parada no tempo. E achavam que a mulher não era adequada para a magistratura. Era um pensamento lá de trás. Hoje, absolutamente não é assim. Hoje, daqui a pouco, o tribunal terá mais de 40%, porque as mulheres hoje são competentes, mais do que os homens, porque elas são determinadas. Então, eu faço votos e torço, porque eu vejo que tem muitas mulheres aqui do curso de Direito que sigam em frente e que escolham a magistratura. Então, assim foi. Então, o tribunal hoje somos 360, somos divididos em 3 sessões. A sessão de direito privado, a sessão de direito público e a sessão de direito criminal. A maior de todas é a sessão de direito privado, na qual a professora Débora integra. São 190 desembargadores só na sessão de direito privado. Que é o cível, vamos chamar de cível, lato sensu. Só a sessão de direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo é maior do que todos os outros tribunais de justiça do Brasil. Só uma sessão nossa é maior do que todos os outros tribunais de justiça do Brasil. E nós temos mais 45 juízes substitutos em segundo lugar. 190 desembargadores e desembargadoras e mais 45 juízes substitutos. A distribuição de recursos é cruel, que nos diga agora a professora desembargadora Petra. É cruel, é desumana. Estou falando só do direito privado. Cada desembargador recebe, por semana, em média, de 60 a 80 novos recursos por semana. Entre recursos originários. O que são recursos originários? São os agravos de instrumentos, mandado de segurança, habeas corpus, aqueles recursos que são impetrados diretamente do tribunal. Mas as apelações. Tem a sentença de primeiro grau, há o recurso, a apelação, sobe ao tribunal. Então, somando essas duas naturezas recursais, em média, 60 a 80 por semana para cada desembargadora e para cada desembargador. É muito ou é pouco? É cruel essa distribuição. E os juízes são criticados. São criticados porque aquele meu processo, diz o advogado, não foi julgado rápido como ele queria que fosse. Mas em sã consciência, quem consegue examinar 80 novos recursos por semana? É um trabalho de outubro. Se um dia a doutora Débora tiver um problema de saúde e precisar ir ao médico e não examinar os recursos daquele dia, no dia seguinte ela terá os do dia anterior e mais o do próprio dia terá o serviço dobrado. Então é muito complexo, é muito difícil. Claro que
que nós contamos com uma equipe de funcionários no gabinete. Hoje o gabinete do desembargador, da desembargadora, é formado por 7 funcionários. Mas sabe quantos, desembargadora Débora, quantos funcionários tem o gabinete do desembargador de Pernambuco? 11. É o que a gente tinha de ter. Que é pequenininho assim comparado a nós. Então, quem tem um tribunal muito menor, quem tem uma infinidade de recursos menores que nós, tem uma estrutura de gabinete melhor que a nossa. Mas isso é um problema crônico do Brasil, não se resolve fácil. Em São Paulo tudo é difícil, porque quando se fala em um novo funcionário para o gabinete, são mais 360, são mais 92 juízes substitutos, então tudo é grande, tudo é complexo, e isso é o quê? Isto custa, isto fica caro. Tudo no Tribunal de Justiça é de milhões. Então é complexo, não é simples. Então nós temos essa quantidade de processos. E o direito privado, o cível, é dividido em 3 subseções. Nós temos o direito privado 1, onde pertence a doutora Débora, e eu também, a minha câmara de origem é do direito privado 1, que é a terceira câmara. Nós temos o direito privado 2 e o direito privado 3. E aí tem um outro problema, doutora Débora. A disputa entre essas 3 subseções, disputa interna. Um diz, eu trabalho mais que você e o meu processo é mais difícil que o seu. Isso é crônico, desembargador. Isso não é de agora, isso vem de anos. Isso é do ser humano. O ser humano sempre acha que trabalha mais que o outro, se acha mais inteligente que o outro, acha que o serviço dele é mais complexo que o outro. Não é assim? É o ser humano assim. E lá entre nós é assim também. Então, uma disputa muito grande entre o DP1, o DP2 e o DP3. Eu tive a honra, no biênio passado, de ter sido o presidente da seção de direito privado, que é quem comanda o direito privado, quem coordena a distribuição, quem faz as designações de juízes substitutos. O desembargador ficou doente, a desembargadora precisou ir ao médico, viajou, tirou férias, então precisa designar alguém no lugar, porque o processo não pode parar. O serviço não pode ficar parado. Então, é uma função muito grande e desgastante, porque tem que lidar diretamente com 190 desembargadores que se julgam os reis da cocada branca. Essa é mais ou menos assim. Cada um tem o seu entendimento e cada um acha que é a palavra dele que deve prevalecer. Então é complexo lidar com isso. Mas deu tudo certo, passamos, houve uma distribuição na medida do possível igualitária, porque a desembargadora Débora, o presidente da sessão, faz o que se espera que um presidente de sessão faça: gestão e distribuição dos processos. Algumas vezes não compreendidas, porque uns recebem mais, outros recebem menos, e dá aquele estresse entre os colegas. Teve, no começo de minha gestão, evidentemente, eu não vou dizer o nome, teve um colega que me telefonou e disse: Beneta, olha, eu estou com uns problemas, algumas coisas, não estou conseguindo produzir bem. Será que era possível me retirar da distribuição de processos? Isso por telefone. E eu respondi com muita calma, muita tranquilidade, falei: olha, colega, o presidente da sessão não pode fazer isso. Ele não tem esse poder. Mas faça o seguinte: faça um requerimento,
eu levo ao órgão especial, e se o órgão especial definir muito bem, não, então não precisa, deixa para lá, é um cicolar coluna. Mas até isso eu tive que ouvir, né? Mas deu tudo certo, passou-se o tempo. Agora, sabe, desembargadora Bela, qual é o maior desafio na seção de direito privado? É o recebimento, fazer a admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Já sabem? Qual? Eu posso falar que eu sou professora de Não, professor não. Eu vi dos alunos. STJ, tem mais? STF. Né? Tem outros, mas vamos deixar esses dois principais. O recurso ao Superior Tribunal de Justiça, como se chama? Recurso especial. E ao Supremo é o recurso extraordinário. Então, quem faz essa admissibilidade, ou seja, o Tribunal de Justiça julgou, proferiu o acórdão, e contra esse acórdão, outros tantos recursos, nós vamos ficar no básico, é possível interpor o recurso especial ao STJ e o recurso extraordinário ao Supremo. A admissibilidade desses recursos, quem faz é cada presidente da respectiva sessão. E o número, desembargador, são 10 mil respes por semana. 10 mil recursos especiais por semana. Aqui uma particularidade. Quando eu estava no direito privado, em 2022, na presidência, um ministro do STJ, meu amigo, me ligou e disse: os ministros aqui estão dizendo que tem subido muito resp aí de São Paulo. E eles querem falar com você. Eu falei: é mesmo? Então tá bom. Faz o seguinte, esse ministro, meu amigo, eu mandei uma planilha para ele, que em 2022, só no direito privado, haviam subido 8 mil recursos especiais. Mas ficaram, ou seja, não foram admitidos por nós 120 mil. Subiram 8, ficaram 120 mil. Mandei essa planilha para o ministro, meu amigo, falei: mostre para os demais. Resultado? Nunca mais falaram no nosso filho. Claro, se eu abro a porteira e mando subir, acaba com o STJ. Então, essa é uma grande função, uma grande atividade das presidências de sessão. E o direito privado? Tem o direito criminal e o público. Também tem as suas dificuldades, também tem os seus problemas. Mas o direito privado, em números, bate muito as duas outras sessões. Mas a sessão criminal, eu sempre digo aos colegas, é uma das mais importantes. E por que é mais importante? Porque o que o cidadão de hoje reclama? Segurança. Então, a sessão de direito criminal tem que dar uma resposta pronta, porque o povo hoje carece de segurança. Nós não podemos sair à rua, não podemos falar no celular, porque temos todos os problemas de segurança que enfrentamos nas cidades grandes. Então, a sessão criminal é menor, tem muito menos processo, mas também tem a sua importância. E o direito público são os litígios contra as fazendas municipais, estaduais. Então, também tem a sua importância. Todos têm a sua importância. Mas o direito privado é disparadamente o que tem maior número de processos. Tem mais desembargadoras e desembargadores, mas tem muito, o triplo do direito público e quase o dobro do direito criminal. Então, essa é a situação hoje do tribunal. E o que o tribunal nós estamos enfrentando atualmente? Hoje nós enfrentamos o problema das litigância predatória.
Já ouviram falar disso? Litigância predatória. É a mesma coisa que litigância de massa? Não é. Então, nós também precisamos distinguir a litigância predatória com a litigância de massa. A litigância de massa é legítima, é necessária e temos aos montes, né, desembargador? Mas a litigância predatória nós temos que coibir, temos que agir com energia para que não atravante o Tribunal de Justiça, para que não sugue as energias do Tribunal de Justiça para o que é necessário, desviando recurso e pessoa para o tribunal, para uma litigância que não poderia nem ter nascido. E hoje o tribunal tem tomado muita atenção com isso e está se formando uma ideia de que aquela petição inicial em que se identifica que se trate de litigância predatória, ela deve ser indeferida, julgada extinta e aplicação de litigância de má-fé. A parte, que não tem nada com isso, que às vezes nem sabe que o nome dela está sendo usado para aquela ação, ou essa litigância de má-fé deve ser imposta ao advogado. Que este, sim, agiu com abuso de direito. Abuso de direito, o que é? É ato lícito ou ato ilícito? Está me falando, vocês vão ter vergonha. É simples. Abuso de direito é ato lícito ou ilícito? Ilícito. Se o ato é ilícito, ele gera direito? Não gera direito. E se não gera direito, ele tem que ser ceifado, cortado no seu início. Então, indefere inicial, julga extinto o processo e aplica litigância de má-fé. Ao advogado, a lei diz que não. A lei diz que é a parte que deve ser responsabilizada na litigância de má-fé. E é justo, é correto, porque sabe o que acontece? Velhinhos, esses sim velhinhos, aposentados, têm seu nome usado indevidamente para ações de empréstimos consignados. Um advogado qualquer, alguém qualquer, de má-fé, pega uma procuração, no mais das vezes, falsa, ou então assinada para um outro caso de muito tempo atrás, e começa a entrar com ações, em nome daquela pessoa que nem sabe que está sendo parte. O tribunal identifica que aquilo é litigância predatória e extingue aquela ação. Fraude bancária, desembargador. Vocês sabem que o Brasil só perde para o México em fraude bancária? O Brasil é o segundo país do mundo que tem fraudes bancárias. Quem aqui não recebe em seus celulares, todos os dias, ligações? Aqui é do banco tal, está uma compra em andamento, digite 1 para sim, digite 2 para não sei o que, não é assim? Todos nós. Fraude bancária. Então, a litigância referente à fraude bancária estourou, desembargador, e hoje depois quem sofre, e eu experimentei esse fenômeno em 2023, que estourou o número de recursos referente à fraude bancária, empréstimos consignados, fraudulentos, mas em número assim, de ações de milhares. Então, fraude bancária hoje é um grande problema para o Tribunal de Justiça enfrentar esse tipo de ação. O que mais que o Tribunal tem feito? Então, litigância predatória, nós estamos procurando coibir esse tipo de litigância. Na litigância de massa, estamos nos estruturando cada vez mais para dar conta dessa vazão. Por exemplo, lá no direito privado, temos
80 mil processos ainda do tempo do expurgo inflacionário. Aquelas sessões do banco de poupança, vamos falar em poupança, para ficar mais simples. Temos ações, lembra quando houve o congelamento, não sei o quê, confisco de dinheiro? Então nós temos 50, 80 mil processos ainda paralisados à espera de o Supremo Tribunal Federal resolver essa questão. O que a gente imagina nos bastidores que não será resolvido ou não será resolvido tão em breve. Então, o problema bancário também é muito grande então, imagine, a hora que liberaram esse tipo de julgamento, são mais 80 mil processos a serem distribuídos. O tribunal hoje está mudando o seu sistema operacional. Hoje nós temos o ESAG, nós trabalhamos com o SAG, não sei se algum de vocês trabalham no escritório, já mexem com isso, com o SAG, e vamos migrar para um outro tipo de programa que é o EPROC. É um programa público, com o código-fonte liberado, e cada tribunal poderá melhorá-lo e adaptá-lo às suas necessidades. Então, o tribunal, mas essa migração de sistema levará uns 3, 4 anos, não será assim de imediato, porque nós temos hoje perto de 20 e tantos milhões de processos no Estado de São Paulo. O Estado, só o Tribunal de Justiça, só o Poder Judiciário de São Paulo representa mais ou menos 30% do movimento judiciário do Brasil, de todos os ramos da justiça. 30% é de São Paulo. Então é muita coisa que nós temos que lidar com essa transição de programa também que não é simples. Recentemente, o Supremo e depois o CNJ editou uma resolução, o Supremo editou um tema de repercussão, o CNJ editou uma resolução que permite a extinção de execuções fiscais de valor até R$10 mil e que estejam paralisadas durante um ano sem que se encontre bens do devedor. No começo, isso é válido, isso não é válido, pode, não pode, mas se chegou a um consenso que sim, que é possível, e só no estado de São Paulo, desembargador, 12 milhões de execuções fiscais paralisadas até R$10 mil serão julgadas extintas. Ou seja, imagine aquele armário de processo que está lá trancado, parado, empoeirado, que serão eliminados. 12 milhões de processos eliminados. Isso é muito bom, porque você desloca aquele recurso humano e material que estava voltado a cuidar daqueles processos e traz para o que é realmente importante. Então, senhores, desembargador, quando for aí razoável, horário, não quero cansá-los. Então, essa é mais ou menos a visão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E nós temos os fóruns, né? É a primeira instância. Nós temos hoje 2.400 juízes e juízas atuando na primeira instância e os 360 desembargadores. Desse quadro, torno a dizer, para ver, quem sabe termine alguém de vocês, 200 a 300 vagas sempre existentes. Não conseguimos preencher. Então, venham para a magistratura, serão muito bem recebidos, muito bem tratados. Ninguém vai ficar rico na magistratura, a magistratura não é para enriquecer ninguém, mas hoje tem uma vida digna, consegue ter uma programação de vida
e que é interessante. Deixa eu ver, eu tinha feito um roteirinho aqui para ver se eu não esqueci nada. Nós estamos desenvolvendo, e aí, desembargadora Débora, o mérito do Eric. O Eric é um assistente que trabalha comigo há 15 anos, muito amigo da desembargadora, amigo de infância, as famílias são amigas, é um rapaz brilhante, que trabalha comigo há muitos anos. E ele lá teve uma ideia que nós estamos desenvolvendo, já desenvolvemos, um sistema de marcar audiências com advogados por meio digital. Em vez do advogado telefonar ao gabinete ou enviar simplesmente e-mail, alguém atender ou alguém responder, nós estamos marcando esse tipo de audiência de atendimento digitalmente por um aplicativo Booking, que é da Microsoft, sem nenhum custo para o tribunal, em que o advogado envia o e-mail, este e-mail é respondido automaticamente e já indicando as datas que o desembargador ou a desembargadora tem disponível, tem a data tal, horário tal, ele recebe de volta esse e-mail com as sugestões de datas, o advogado escolhe uma das datas e horário, e esse já automaticamente vai para a agenda digital do desembargador e desembargador. É uma facilitação para os advogados e uma facilitação para o gabinete, que elimina todo o trabalho. Então, são melhorias que o tribunal vem procurando fazer para enfrentar o crescimento do trabalho forense. Imagine os senhores, vocês, desculpem, são formados, vão advogar, amanhã muitos vão advogar, mas outros tantos advogados, mas outras tantas ações, e o complexo do tribunal continua o mesmo. Outro dia nós recebemos um grupo de desembargadores, um abaixo-assinado, querendo criação de mais cargo de desembargador. Nós já somos 360, eles pediam mais 2 quartos, mais 20 cargos de desembargador, e isso há uma resistência no tribunal, porque crescer demais perde a eficiência, além de ser cada vez mais caro. Sai mais barato aumentar a estrutura do gabinete do que o número de desembargadores de julgamento. Mas é um assunto complexo também, porque no DP1, por exemplo, desembargador, eles argumentam que a estrutura do DP1, com 10 câmaras, 50 desembargadores, é a mesma há mais de 20 anos, e o Brasil, o Estado de São Paulo, cresceu muito. Então, se houve um acréscimo do atingimento, do crescimento de ações, também não pode ficar na mesma estrutura recebendo tudo aquilo. Então é complexo, é um assunto complexo que não se resolve de maneira simples. E normalmente as pessoas têm soluções simples e erradas para questões complexas e difíceis. Né? É fácil alguém chegar lá, não, por que não faz assim? Perfeitamente. Só que aqui é totalmente inviável. Me lembro também, desembargador, no começo da minha gestão no direito privado, em razão dessa disputa interna entre o direito privado, chegou um determinado colega, eu tenho uma solução, perfeitamente, qual é? Vamos distribuir tudo para todos, em vez de ter competências determinadas, cada direito privado, cada subseção tem uma determinada competência. Então, em vez dessa separação, dessa divisão, vamos distribuir tudo para todos e depois a gente vai especializando novamente. Eu olhei para ele, perfeitamente. Então, vamos desconstruir o edifício que está pronto para depois tornar a construí-lo da mesma maneira. Então, vejam, as pessoas estão de boa fé.
elas procuram contribuir, mas são aquilo, soluções simples e erradas para questões que são complexas e difíceis. Então, vejam que o Tribunal de Justiça e outra coisa, não somos mais aqueles velhinhos, né? Antigamente, quando eu era juiz jovem, eu vou dizer, eu tenho hoje 68 anos de idade e 43 anos de magistratura. Hoje eu seria, então, conhecido como velhinho de antes. Os mais jovens devem dizer isso de nós. E nós dizíamos, quando éramos jovens, daqueles de então. E eu me lembro, né, que uma vez estava em determinado lugar, tinha um desembargador daqueles antigos, que pareciam mais velhos que nós, e eu olhava e comentei com um amigo: não vou ser desembargador nunca, olha aquele ali, ó, cheio de saúde, era aquele rosado, com o rosto cheio, aparentava a saúde, né? Calma, não sai, não aposenta. E provavelmente dizem isso de nós. Mas o tribunal rejuvenesceu. Hoje o tribunal, embora nós tenhamos mais idade, evidente, nós somos de outra geração. A geração nossa é mais moderna, tem outra cabeça, é digital. Meu pai era do Ministério Público, desembargador, e já falecido. E falando uma vez sobre computador, nuvens, né? Guardar os dados em nuvens. Meu pai me olhou assim: mas filho, como que é isso de guardar em nuvens? A nuvem vai para lá, a nuvem vai para cá, como é que guarda? Então eles não tinham nem essa percepção. E hoje, embora eu comecei fazendo sentença e na maquininha Olivetti, a mão deles, vocês nem conhecem, tinha que pôr papel carbono. Quando errava, tinha aquele branquinho, tem um branquinho que punha assim para apagar aquela letra que digitou errado. Quando veio a máquina elétrica, a máquina de escrever elétrica, foi uma maravilha. Nossa, que coisa maravilhosa. Depois passamos ao notebook, ao computador, ao XP. Quem já ouviu falar em XP? Era disco, aqueles discos enormes. Você punha no computador e guardava. Mas nós crescemos, embora na minha juventude, celular. O que era celular? Ninguém tinha celular. Mas a minha geração passou a conviver na era digital. E hoje eu me julgo um usuário mais ou menos qualificado. Usuário. Eu mexo sem mexer no iPhone, sem mexer no Samsung, sem mexer em informática, em planilhas. Tanto que tem muito colega, mas vários desembargadores, que não tem noção mínima de computador. Ainda tem. Tem colega ainda que faz voto na caneta BIC. Ele escreve o voto, passa para o assistente digita, devolve para ele, corrigir, para ele risca isso aqui, volta para ele, aí corrige. Não ficou bom, muda mais isso aqui. Isso hoje é impensável. 80 novos recursos por semana não é possível mais um trabalho artesanal. Um por um. Mas julga em massa? Julga em massa. O que é para ser julgado em massa? Os casos repetitivos, que se repetem, que estão ali todo dia. A matéria de direito está sedimentada. Os repetitivos, as repercussões, os enunciados, as súmulas. Isso está pronto. Não dá, é impossível fazer caso a caso. Mas não, a justiça é massificada. De certa forma, sim. Porque se destaca o que é para ser destacado.
Por isso que eu digo aos advogados, eu tenho vários amigos advogados, as sustentações orais nos tribunais. Isso virou um problema muito grave, muito sério. No direito privado, a cada sessão de julgamento presencial, porque também há sessões semipresenciais. A cada sessão de julgamento, nós temos 40, 50 sustentações orais. Aí eu pergunto a vocês, quem aguenta ouvir durante 15 minutos cada um, 40 vezes? 5 minutos na televisão? Preste atenção numa propaganda na televisão. 2 minutos não parece uma eternidade? Não acaba aquele comercial, porque comercial é bem no meu tempo. Aquela propaganda não acaba. Ele tem apenas 2 minutos. 5 minutos alguém falando lá na televisão, quem tem paciência? E o jovem hoje tem menos paciência ainda. Então, 15 minutos de sustentação oral é um terror. Lá pelas tantas, ninguém aguenta mais. Nem eles, nem nós. Então é antiproducente. Isso é um fator, desembargadora, senhor diretor, que a OAB precisa lá pensar com muito carinho. E é complexo falar isso para o advogado, que ele tem que diminuir a sustentação oral. E eu já disse a advogados, amigos meus, a sustentação oral é importante. Eu já vi sustentação oral mudar voto. É importante. É um trabalho digno do advogado, que está ali trabalhando, ganhando o pão dele, é necessário. Eu já vi o relator, não tinha pensado nisso. Eu vou retirar o processo e traz o voto modificado na direção do que foi a sustentação oral. É importante, mas nos casos que são importantes. Não pode banalizar a sustentação oral, porque acaba atrapalhando o serviço. E irrita o julgador. Não que o julgador vai julgar contra, não é isso. O julgador vai julgar o que tem que julgar. Mas aquilo vai incomodando, fica uma coisa maçante, torturante. Então, o advogado tem que ir no caso pontual, naquele caso que faz diferença, naquele caso que é importante. Aí sim ele vai e também não precisa falar nos 15 minutos. Porque tem uma frase que diz que as pessoas costumam colocar palavras onde faltam ideias. Então, pode falar menos e atingir o objetivo. Então, isso também é muito importante. Bem, eu já me estendi um pouco. Qual é a mensagem que eu quero passar a vocês todos? Estudem, se dediquem, façam a diferença. Não sejam mais um. Façam a diferença na vida de alguém. Façam a diferença na sua própria vida. O caminho é difícil. Talvez se pense em desistir. Mas Michael Jordan, por exemplo, sabe quem é Michael Jordan? Aquele grandíssimo jogador de basquete americano. Que disseram para ele, mas você é uma excelência, você é o melhor jogador de todos os tempos. Sim, mas para isso, eu já errei 10 mil arremessos, eu já perdi não sei quantos números de partidas, mas não desisti. E treinava cada vez mais. Então, no caso de vocês, estudar cada vez mais, se dedicar cada vez mais e fazer a diferença na vida das pessoas. Sempre terá alguém cuja vida será dependente da atuação de vocês. Seja na advocacia, seja no Ministério Público, seja na defensoria, onde quer que esteja. Façam o melhor
que puderem. Não se intimidem e não desanimem. E o que é fazer com excelência? É fazer o melhor possível com as condições que tem, enquanto não tiver melhores condições para fazer o quê? Melhor ainda. Então, qual é a mensagem? Sigam em frente, não se abalem, não se desviem, e aquilo que escolherem fazer, façam-o. Sempre alguém será dependente de vocês. E eu torço de coração que após essa pequena nossa conversa, não apenas 3 levantem a mão, mas mais para vir para a magistratura. Muito obrigado por virem me ouvir, pela paciência. Professora Débora, muito obrigado. Senhor diretor, muito obrigado. As nossas professoras, os nossos professores, muito obrigado. Tenham um ótimo dia e um excelente curso para vocês. Muito obrigado. Eu vou abrir para algumas perguntas, respeitando, obviamente, o limite de tempo. Tá bem, pessoal? Quem quiser fazer alguma pergunta, basta se manifestar, que nós passamos aqui o microfone. Professora Eliana, de Direito do Trabalho. Professor, bom dia. Gostaria de parabenizá-lo pela brilhante exposição e por ter assim chamado a atenção para alguns temas que são muito relevantes para os nossos jovens, meninos e meninas, estudantes de direito. E eu pontuo um deles que é muito pouco levantado entre os jovens, que é a questão do etarismo. O senhor, de uma forma muito delicada e até assim, bem-humorada, né? Disse o quanto os juízes da nossa idade, não é? Estamos sujeitos a esse etarismo, a essa discriminação pelos anos que nós levamos nas costas, não é? Por outro lado, o senhor fez a conexão com a importância dos jovens juízes que trazem consigo o conhecimento técnico da informática, das novas tecnologias e o quanto é importante, né, esse convívio entre os jovens e os menos jovens. Né? E não tenho pergunta, mas gostaria apenas assim, de reafirmar a importância, mesmo que muitas vezes nós, que somos vítimas do etarismo e até dessa torcida que nos aposentemos, não só nos tribunais, como também nas universidades, né, para dar espaço para os mais jovens, gostaria de, assim, ressaltar que, na verdade, é justamente essa convivência de gêneros diferentes, de raças diferentes, de idades diferentes, que leva à verdadeira diversidade. E eu acredito que se tivéssemos que dizer o que é mais importante, não é? A tecnologia ou a experiência de vida, eu colocaria a experiência de vida em primeiro lugar. Porque só a tecnologia, sem experiência, sem o humanismo que a velhice nos proporciona, né, a tecnologia não serve para nada.
Então, parabéns, professor, pela sua sensibilidade, pelo seu modo leve de expor assuntos tão importantes. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ismael, sou do primeiro ano, como sempre venho perguntando aí nas palestras. Doutor Arthur da Silveira, o senhor mencionou que há uma quantidade cruel de processos para cada desembargador, né? Levando com isso a longos atrasos. E aí o senhor destacou como uma possível solução para essa situação de sobrecarga no judiciário a digitalização dos processos, sustentação oral para casos mais pontuais, né, necessários. Nessa esteira, observa-se a criação de outras alternativas para aliviar essa pressão, como o sistema de multiportas, né, que oferece diferentes métodos de resolução de disputas além do processo judicial tradicional. Minha pergunta é: qual a sua opinião sobre essa abordagem e seu potencial para efetivamente contribuir na resolução dessa sobrecarga no sistema judicial? E qual é o seu nome? Ismael. Ismael, muito obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Os métodos alternativos de solução de conflitos são importantíssimos, né? E o tribunal tem muito isso, tem dedicado muita energia a isso. São os CEJUSCs, né, os Centros de Conciliação, juizados de pequenas causas, métodos de conciliação. É importante, porque a justiça participativa é muito importante que nem chegue ao judiciário, nem vire processo aquele conflito. E, às vezes, a solução judiciária desagrada um, ou o outro, ou os dois. E a conciliação, a participação, traz menos trauma na resolução, principalmente em questão de família. A nossa professora Débora, ela é especialista em direito de família. Solucionar os litígios de família, a melhor maneira possível é a conciliação. Não é a decisão judicial. Esta vem, como se ultrapassou aquela questão da conciliação. Mas isso é importantíssimo. O tribunal tem muita energia nisso, dá muita força para essas situações de métodos de conciliação, alternativos de solução de conflitos. Isso é importantíssimo. Ótima pergunta. Acho que eu tenho a pergunta da professora Ivone, depois da Débora. Bom dia a todos. É um prazer em conhecê-lo. Obrigada pelas explanações muito boas para os nossos alunos, para nós também, claro. Eu, como advogada, eu vou fazer um questionamento que talvez seja um pouco provocativo. Mas com todo respeito. Então, eu fiquei pensando no que o senhor falou sobre a quantidade de recursos especiais. Nós sabemos que o recurso especial ele é feito no momento em que não há mais recursos ordinários, né, mais recursos comuns. Normalmente, uma última decisão dada pelo próprio tribunal, em que eu não tenho, né, outro caminho senão ir aos tribunais superiores. E nós sabemos também, como o senhor mesmo disse, que há uma série de decisões que são dadas em sede de recursos repetitivos, súmulas, e, enfim, etc. E eu gostaria de questionar a posição do senhor e do tribunal quanto a, às vezes, não aplicação de algumas decisões em sede de repetitivo, por exemplo, quanto aos honorários advocatícios, que o CPC é claro ao dizer que tem que aplicar percentual, né, sobre o valor da condenação, quando há o proveito econômico, e também isso já foi decidido em sede de repetitivo no STJ, e nós vemos muitos juízes de primeira instância e desembargadores
não aplicando essa decisão. E eu, como advogada, suplico que isso seja aplicado, porque não é fácil ganhar dinheiro na advocacia. E quando vem uma chancezinha da gente ganhar um valor maior para dar uma acalmada no nosso orçamento, a gente leva uma rasteira. E eu queria suplicar que isso não aconteça. O privilégio do bolso é um pouco mais sensível para o ser humano, qual é o bolso. Professor, a senhora tem toda a razão, isso é complexo, então eu vou trazer essa semana passada, na Câmara Especial, a Câmara Especial é uma Câmara apartada, vamos dizer assim, que é composta pelo vice-presidente, sou eu, que a preside, integrados pelos presidentes de sessão, mais o decano do tribunal, e 5 juízes substitutos, que cuida especificamente da situação da infância e juventude em situação de risco. E essa questão de remédios dos municípios, onde se pedem, as crianças representadas pedem tratamento ou remédio de alto custo aos municípios. Então entram com essas ações, os remédios são caríssimos, o valor da causa chega a ser altíssimo, porque é pelo proveito do benefício econômico. Um determinado remédio que é aplicado durante 12 meses, multiplicado pelo valor, sem o tributo, porque é do município, e chega a ser o valor da causa de 1 milhão. E o artigo 85, parágrafo 11, e o artigo 85 e parágrafos tais, diz lá como tem que ser a fixação dos honorários. E o Superior Tribunal de Justiça tem o tema 1076, que diz que nas ações de alto valor não pode ser fixado os honorários de forma equitativa. Ou seja, tem que se aplicar o percentual do Código de Processo sobre o valor da causa. Isso, professor, às vezes, num simples pedido, que é cópia de outros tantos, gera honorários de quase R$200.000 em desfavor de um município pequeno que não tem aquele orçamento. Então, veja como é complexo. Novamente, eu torno a dizer, não há solução simples. Então, é correto, é justo, é de direito fixado numa única ação em que não teve o mínimo do trabalho intelectual, porque é uma petição xerocopiada ou voltada, ou então F5, F3, que é o F3 que repete, e se fixa naquela única ação honorários de R$200.000 para o senhor advogado que está trabalhando, que está buscando o seu ganha-pão, que é legítimo. Mas é correto? E nós enfrentamos isso na Câmara Especial e entendemos, por maioria, de que sim, tem que se aplicar o tema 1076. Não é possível fixar esse valor dos honorários por equidade e tem que se respeitar o Código de Processo Civil. Semana passada, um dos integrantes da Câmara, o desembargador, ele levantou novamente a questão, senhores, vamos repensar esse assunto? E nós dissemos, vamos repensar o assunto, porque impõe um ônus muito grande ao município, e por vezes município lá do interior paulista, pequeno, pobre, e que não suporta aquilo. Então é complexo, professora, muito complexo. Nós ficamos numa situação de concede aqui e retira dali, porque se você concede aqui, nem todos poderão ser agraciados, é muito difícil. Mas,
Fora essa questão de menores, de remédios, nas câmaras ordinárias, eu tenho a impressão que o tema 1076 do STJ é seguido, se não por 100% dos julgados, 80%, 90% dos julgados. Então, e veja, e se costuma dizer, aí vai uma outra brincadeira, e fazendo uma certa publicação, se diz que o Código de Processo Civil hoje de 2015 é o Código dos Advogados. Porque o capítulo que trata dos honorários é um dos maiores do Código de Processo, que trata de honorários advocatícios. É legítimo? É legítimo. É um trabalho digno, sem dúvida nenhuma. Mas, e nós reparamos, professora Débora, agora do lado de cá, para também confirmar, que os processos terminam com o litígio principal, já foi terminado, mas ele prossegue só para a disputa e a questão dos honorários. Então, também é uma coisa a ser pensada. Tem que haver um equilíbrio. Se o valor da causa é muito alto, não é, como diz o STJ nesse tema, não se pode fixar a dificuldade. Mas, de outro lado, se o valor é muito baixo do valor da causa, é possível fixar a dificuldade. Veja o tratamento diferente para a situação igual. Olha a situação igual. Honorários advocatícios. Agora, o advogado está trabalhando e merece todo o nosso respeito? Sim. O advogado tem que ser bem remunerado? Sim. Mas ele não vive só dos honorários. Ele tem contratos na parte. Ou estou errado? Né? A sucumbência é uma coisa. Mas tem os honorários contratuais. O advogado vai no cliente, eu compro tanto para fazer valer esse seu direito. E mais a sucumbência. Então, é difícil, complexo. Mas o tribunal, 80%, 90%, segue o tema 1076 do STJ. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Primeiro, parabenizá-lo pela conversa, que eu acho mais do que uma palestra, foi uma conversa de eu diferente. Eu sou aluna do primeiro ano, 78 eu já tinha nascido, eu fujo um pouco da faixa etária da minha turma, mas estou muito feliz, tenho 25 anos de trabalho em gestão pública na área da saúde, sou enfermeira, fiquei muito provocada, já foi essa outra conversa, mas não é sobre isso que eu vou perguntar. O senhor falou da quantidade de processos, especialmente provocados pelas fraudes, né, que ocorrem no sistema bancário. Eu sou da época que a gente ia ainda tirar o cheque, descontar o cheque, né, do salário. 2 horas de fila, tinha até direito de sair antes, né, mais cedo, para poder descontar o salário. Mas hoje, com as tecnologias que ajudam muito, né, inclusive a gente não ficar tanto tempo em fila de banco, nem ir mais em fila de banco. No entanto, essas tecnologias também facilitam processos de fraude mesmo. E, muitas vezes, por mais que haja possibilidade de inversão do ônus da prova, isso é muito complicado, tanto financeiramente, quanto o estresse que as pessoas passam com esses problemas. E aí eu te pergunto, com tantos processos, o problema maior, estamos em 2 lugares, né? O problema maior está na falta de segurança que os bancos ofertam, o que é estranho, porque se nos outros países o volume é menor, e os bancos, todos eles trabalham em nível internacional, o problema está no banco ou na nossa legislação que não consegue ainda proteger, principalmente o consumidor, que é a parte absolutamente mais fraca nesse processo? Muito obrigada. Muito bem. Eu que agradeço, Débora, pela pergunta. Essa questão também é o seguinte. Eu não penso que o problema esteja na legislação. O nosso Código do Consumidor é um dos mais avançados do mundo. Ele protege bem o consumidor. E também vou dar aqui a minha experiência. No biênio passado, na presidência da seção de direito privado, um determinado desembargador, meu amigo, que ele tem muito contato com o sistema bancário, ele já foi
trabalhou para banco, já foi bancário, trabalhou no banco, foi advogado de banco, então tem muito contato. O que nós fizemos? Nós convocamos todos os bancos, e aí eu digo todos, a grande maioria compareceu lá no direito privado, desembargador até agora, e eles se comprometeram todos a investir cada vez mais na prevenção da fraude. Os bancos investem milhões de reais em prevenção de fraude. E o nosso sistema financeiro é um dos mais modernos do mundo. E com essa atitude dos bancos, praticamente todos eles reduziam um pouco o número de ações. O que eles faziam? Quando eles identificavam a fraude, eles já iam no cliente e já o ressarciam. Não deixava virar ação. Se tinha já virado ação judicial, eles tentavam fazer o acordo. Se já tivesse sentença naquele caso, eles faziam o acordo e não recorriam ao tribunal. E se já estava em grau de recurso, eles também tentavam o acordo para desistir do recurso. Então, houve um avanço nisso, nessa prevenção da fraude. Mas, aí o que eu posso dizer? É cultura, é cultural, é o latino. O latino é assim. A gente costuma dizer que aqui no país das fraudes, é muita fraude, mas é muita. Então não é nem o sistema bancário que se protege e investe milhões, a legislação nossa é eficiente, mas vamos chamar assim, os bandidos, né? Vamos chamar assim, são ainda mais criativos, cada vez mais. E eles atingem o simples, o idoso, a pessoa simples. Minha mãe. Outro dia me liga, filho, eu recebi aqui na mãe, não, pai, não liga, joga fora. É um incauto. E às vezes, aquele oferece um doce, né? um ganho fácil. A pessoa é atraída pelo ganho fácil e cai na fraude. Então é toda uma situação. Mas o Brasil tem legislação, faz proteção e teríamos que mudar o quê? Cultura. E como se muda a cultura de um povo? Com educação. É isso. Pois não. Eu vou te passar a palavra, vai ser algo tipo, tá? Só trazer um pequeno comentário aqui. Todo o avanço tecnológico também traz um avanço no que se refere às fraudes. Durante o tempo de advocacia bancária, 2017, 10 anos de advocacia bancária praticamente. E nós ficávamos assim, de certa forma, indignados com o argumento do réu de que não sabia da inadimplência. Foi um descontrole financeiro, eu não lembro que não paguei. E tinha a necessidade de ter uma notificação lá atrás, formal, em cartório de títulos e documentos, para provar aquilo que, para nós, era uma obviedade, que a pessoa não havia pago aquela determinada parcela. E era uma busca pela notificação, porque as pessoas se recusavam a receber a notificação. Depois se questionou no judiciário se essa notificação tinha que ser pessoal, se deixar com o porteiro ou com algum empregado, ou com alguma outra familiar, valeria ou não. Pois bem, então tudo isso. E o momento era em que, uma vez inadimplido o boleto, no dia seguinte já começavam as ligações do devedor. Então, a gente tinha quase que a convicção, a certeza de que ele sabia da inadimplência. Né? Se você me perguntar isso hoje, eu tenho dúvida. Por quê? Porque há um caos nessas informações. A gente é demandado pela Vivo, pela Claro, pelos bancos,
por plano de saúde por coisas que já pagamos e que geram corriqueiramente códigos de barra fraudulentos. Então, muitos já deixam até de atender e de responder. Vão ali no aplicativo da Vivo, da Claro, para ver se aquela situação é real mesmo. Porque pagando inadvertidamente, você corre o risco. Então, a tecnologia permite hoje que haja a citação por WhatsApp. A gente viu agora, sem entrar no mérito, a citação pelo próprio Twitter, pelo próprio Instagram, né? As intimações. Só que tem um efeito colateral de pessoas que agem mal, que acabam baralhando aquilo que era positivo com aquilo que é negativo. Eu fui vítima de fraude do WebMotors, não pelo WebMotors. Eu digo, a coisa se sofistica. Eu quis vender um carro, coloquei lá na plataforma, em algum momento se revelou um interesse. Eu falei, bom, não custa nada, eu vou deixar meu telefone, se alguém quiser me demanda. Aí liga uma pessoa se passando por uma auditoria da WebMotors e com um discurso, com uma serenidade, dizendo que aquilo é uma questão de segurança e vai te levando ao ponto de te pedir o teu WhatsApp, o teu telefone. Aí quando chegou no código PIN, eu falei, não tá legal. Mas fiquei 7 dias sem telefone. Né? Então, há uma sofisticação também nas fraudes. Né? E, para finalizar, que é um bate-papo, é uma colocação aqui dessa minha experiência. O empresário, ele não consegue, Débora e alunos, atuar com 100% de segurança. Ele admite uma margem, porque o 100% para ele é irrealizável em termos de lucro. Então, assim, muitos bancos também lidam com alguma possibilidade de fraude, sabendo que os fraudados, algumas vezes, não irão reclamar. Aqueles que reclamaram é cálculo atuarial. Eu admito um percentual de fraude porque o meu orçamento fecha. Se eu tenho uma pista de patinação no gelo, para um não machucar o outro, é simples, é só patinar um de cada vez. Mas a conta não fecha. Então eu vou tolerando que 2, 3, 4, 5, 6, 10, com medidas de proteção, patinem, sabendo que um pode cair, né? E eventualmente aquilo está dentro do meu risco, está coberto pelo meu seguro. E soma tudo isso a cultura bélica do brasileiro, do latino, que se exterioriza também no recurso. Você viu aqui? Para eu chegar no recurso especial extraordinário, eu já promovi ação. Eu tive sentença, eu não me conformei, eu apelei, e aí eu não me conformo e vou para o recurso. Nos outros países não tem essa coleção de recursos de forma tão livre e num custo que o recurso extraordinário especial ainda hoje, se olhar termos de custo para recorrer, ele é barato. Por isso que 100 e poucos mil recursos. A apelação hoje encareceu, tende a diminuir. Então, são todas essas conjunturas que a tecnologia traz mais facilidade de julgar, mas a tecnologia traz mais facilidade de judicializar. E nós estamos vivendo um momento de muita judicialização. Né? Vou passar a palavra, depois termino aqui com o vice-presidente Arthur Beretta para a sua resposta e suas considerações finais. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer e parabenizar o Dr. Arthur pela excelente exposição que o senhor fez aqui. Meu nome é Matheus Portela, sou aluno do primeiro ano e vejo na magistratura uma brilhante oportunidade de carreira. É o meu sonho atualmente, o ingresso na magistratura. E eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor. A primeira delas é de um caráter mais prático. Eu gostaria de saber, a posição do senhor, que além da magistratura, eu também almejo a posição de docente.
eu tenho bastante interesse na área acadêmica e gostaria de saber se é possível conciliar os estudos para a magistratura com os estudos de uma pós-graduação stricto sensu, por exemplo, com mestrado, ou se essa seria uma boa estratégia de estudo ou não. A segunda pergunta, de um cunho mais existencial, gostaria de saber qual é o maior regozijo do senhor na profissão da magistratura, atualmente desembargador, e o que o fez ficar por mais de 4 décadas nesse cargo, nessa posição. E, por fim, como também fã de rock progressivo, gostaria de saber qual é o melhor disco do Pink Floyd, na opinião do senhor. Muito bom. Olha, eu vou começar pelo Pink Floyd. O Pink Floyd, eu gosto de praticamente tudo, mas não da fase inicial deles, que era com o Sid Barrett, né? Eu não gosto muito daquela fase inicial, gosto mais dos tempos mais recentes. E, em especial, sou muito fã do Dave Gilmour, que é o vocalista e guitarrista, né? Que era o Roger Waters com o Dave Gilmour, eles meio que brigaram e separaram, tiveram lá uma briga interna. O Dave Gilmour conseguiu lá, por acordo na justiça inglesa, continuar com o nome Pink Floyd e continua até hoje. Eu tenho 5 músicas que eu gosto deles e minha mulher é desembargadora. Eu gosto de trabalhar com música. Eu sempre tenho meu iPodzinho, minha musiquinha do meu lado, ou no sábado, domingo em casa, eu ponho lá um som, determinado som, e eu sempre termino com o Pink Floyd. Minha mulher diz, você começa com Chico Buarque, Caetano, Beethoven, porque eu sou meio eclético na música, mas eu termino no Pink Floyd. Então eu gosto Echoes, High Hopes, Comfortably Numb, Wish You Were Here, são esses tops clássicos. Então, e arranho um pouquinho no teclado, no violão, mas muito pouco. E meu azar é que eu não canto, minha voz é péssima, eu desafio no parabéns para você. E eu até brinco com a minha esposa que eu digo, a tua sorte é que eu não canto, se eu cantasse eu iria para a noite. Mas não tenho esse talento. E na magistratura, eu digo o seguinte, eu não trabalho, eu faço o que gosto. Eu amo a magistratura. Ser juiz, para mim, era um sonho de infância. Eu ia no fórum, com meu pai, que era promotor na época, e eu via os policiais militares, e nós temos nossos meninos ali que nos acompanham. Aliás, aqui lá dentro, a polícia militar nossa é de excelência. Nós temos um corpo que trabalha no Tribunal de Justiça, são altamente profissionais, de muita capacidade, educadíssimos. Parabéns aos nossos meninos ali que nos acompanham. E eu via o policial militar batendo continência para o juiz, para o promotor. Eu, menino, né? Criança, olhava aquilo e falava, nossa, eu quero ser esse. Então eu cresci dentro do fórum. A magistratura, para mim, não é enfado. Julgar processos, a crueldade da distribuição, claro que ela cansa, claro que tem dias que desanima. Nós somos humanos, a gente se cansa, né? Mas, no dia seguinte, estamos prontos novamente. A magistratura é um amor. Você tem que amá-la. Se você amar a magistratura, você não irá trabalhar sequer um único dia na vida, porque você irá fazer o que gosta. Então, isso está no sangue. A outra, primeira coisa, vocês, claro que é possível conciliar. Olha, nossa professora desembargadora. Estudar sempre. Tem uma frase que diz assim, o que sabemos é pouco, o que devemos saber é muito, e o que nunca iremos saber é infinito. Então nós temos que estudar, estudar, estudar. E no Brasil, as leis mudam todos os dias. E sobra para quem? Para nós. Outro dia, teve um colega lá que disse,
que reclamando de um acordo, de um determinado acordo, que teria se baseado numa lei revogada. Isso é inadmissível, diz o colega, criticando um acordo. Tudo bem, está errado. Mas não é inadmissível. É difícil, é complexo. Nós não sabemos tudo. Quem está no quarto, quinto ano aqui, que está mais no direito? É bem provável que vocês façam uma pergunta de direito que eu não saiba mais. Primeiro que a gente esquece, né, professor? A gente esquece, né? E também eu costumo brincar, o que os jovens estão aprendendo nós já esquecemos, né? Mas tem que estudar sempre. Não é possível. Sim, se aprimore, seja professor, seja magistrado, faça mestrado, doutorado e seja livre docente. É importante também. Muito obrigado pela resposta, doutor. Muitíssimo obrigado. Foi uma manhã bastante produtiva, um bate-papo que mostra que nós temos um auditório em cima também já, com retransmissão desde o início. E você vê que o público se manteve aqui permanentemente. Tiveram paciência e eu agradeço muito. Então, muito obrigado. Uma ótima manhã a todos. Está encerrada a Semana Curva.